Fala, galerança! Vamos lá com tudo, esse projeto é novo. Fala Liz 2025 é sobre o quê? Tributo a Adaueia, Arma de Adaueia. Quem é Arma de Adaueia? Ele é um grande nome do estilo Chaabe. E aí, vem comigo para você conhecer quem é Arma de Adaueia, o Chaabe e outras periferias e o que está por trás dos bastidores, com convidados maravilhosos. Então, primeira coisa que a gente vai ter que falar é o que é o estilo Chaabe? É o estilo popular, é o estilo da periferia do Cairo. E aí, vamos pensar que existem problemas sociais diversos nessas periferias. E eis que surge Arma de Adaueia, lá no ano de 1971. Ele era garçom. E ele surge dizendo: quem é que fala da classe trabalhadora? Quem fala dos nossos problemas sociais, dos nossos problemas políticos? Não tem ninguém para falar sobre isso? Eu vou falar sobre isso. Mas antes dele, teve o Saed Dervish, lá em 1920, que ele dizia o quê? Que se você quer que uma música chegue ao povo, você tem que fazer com que o povo cante aquela música. E assim surge o movimento Chaabe, tá? Lá em 1920, mas ainda com outra sonoridade. Aí, a partir de 71, com a Adaueia, aí entram vários arranjos, realidades outras, né, que fazem com que aquela música se torne uma febre no Egito, sobretudo depois da Primavera Árabe e da Revolução Egípcia. E olha o ponto político aí, né? Existe esse ponto político para dizer, bom, precisamos lutar pelos nossos direitos. Então, assim, ó, tá acontecendo aqui, tá acontecendo lá também. Porque enquanto a gente está no mundo, existem realidades paralelas que a gente fica antenado em relação ao que acontece diante, né, do momento que a gente vive, a gente consegue relacionar. Então, quando eu penso que existe uma periferia no Cairo, existe uma periferia no Brasil, e eu morando em Salvador, eu vou querer fazer uma correlação entre os dois mundos, porque eu sou essa pessoa. E se você também tem esse interesse? Nara, nosso primeiro tema será o Chaabe e outras periferias. A dança do ventre é uma dança de fácil acesso? Não, é uma dança de difícil acesso, altamente elitizada. A maioria das mulheres não consegue, é uma dança cara. E, assim, isso sempre me incomodou muito. Quais os problemas que você enfrenta enquanto professora de dança e assistente social? Muitos. Primeiro que a dança é uma dança elitizada, as mulheres não conseguem ter acesso. A gente tem essa experiência enquanto professora de dança, enquanto bailarina, a gente sabe o quanto a dança nos transforma, nos ajuda no sentido dos nossos conteúdos emocionais, o quanto a gente consegue elaborar e se empoderar, elevar nossa autoestima através da dança. E a gente tem, assim, uma grande maioria das mulheres que não consegue acessar. Fora isso, existe um padrão muito perverso, né? É isso que eu ia te perguntar, em relação aos padrões estabelecidos pelo mercado hoje. Isso, existe um padrão muito perverso de um corpo ideal, uma mulher branca, magra, esguia, cabelo liso, né? E isso não corresponde às mulheres reais. Hoje a gente tem a Hack Social que tem essa missão de levar a dança para a periferia, né? A gente oferta algumas oficinas de dança do ventre gratuita e muitas mulheres ainda olham, mesmo tendo aquela gratuidade, aquela possibilidade, elas, será que eu consigo? Eu acho que não é para mim. Então isso é um grande enfrentamento. Fora isso, a gente tem, né, também um processo muito técnico, às vezes uma técnica exagerada, que não traz uma inclusividade. Então é assim, como é que aquele movimento acontece no meu corpo, a dança, enquanto um instrumento de autodescoberta, né? E você sente falta, assim, enquanto inserir dentro de uma metodologia, um trabalho mais sensorial, mais pelo lugar do fluxo livre, como é genuinamente a dança egípcia? Eu sinto muita falta. Hoje chega muito para mim essa demanda de mulheres de várias idades, principalmente de meia-idade idosas,
São mulheres que têm uma história, aqueles corpos têm uma trajetória, têm uma história. E essa parte sensorial é fundamental, é uma porta de acesso para entender aquele corpo, as suas potencialidades e trabalhar o seu conteúdo emocional. Então, são vários enfrentamentos aí. Um é você fazer essa dança chegar. Sim. Entende? Hoje a gente tem essa possibilidade de ter algumas oficinas gratuitas. Hoje, depois fazer aquela mulher, aquela pessoa, porque a dança não é só para mulheres, é para o ser que quer dançar. A gente tem que também superar essa questão de gênero, né? Sim, sim. É você pegar e dizer assim, você pode. Sim. Você vai conseguindo plantar as sementinhas e formar aquele coletivo. E isso é uma questão. Outra questão é a didática. A gente precisa ter uma didática mais inclusiva. Sim. A gente precisa desengessar, vou usar esse termo, desengessar a técnica da dança. A gente precisa entender que são corpos diferentes e que todo corpo dança. Eu acho que é um ensino ainda muito exclusivo. Perfeito. Entender que cada corpo é um corpo e cada movimento responde dentro daquele corpo. Exatamente. Né? Que é único. E a gente ter esse olhar diverso. Sim. Enquanto professora, a gente precisa... Mas eu acho que a gente pode nisso. aprender muito com as periferias em relação a Exatamente. isso. Porque a dança da periferia, ela é muito livre, né? Sim. E aí, quando você coloca uma leitura muito espontânea, né, de pronto, né, de como deveria ser a dança egípcia, né? Porque é uma dança que nasce dentro das casas, não tem muito arquétipos pré-estabelecidos. Isso foi criado lá na Era de Ouro, ocidentalizando tudo. Mas a periferia é o que tem mais, né, sempre, em todos os lugares do mundo, não só no Egito, mas aqui também no Brasil, as periferias são muito plurais e elas sempre vão borbulhar em criatividade. Eu acho que a gente podia aprender um pouco mais com essas periferias. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Seja bem-vinda, Rafita! Agora a gente vai continuar essa conversa pelo viés da assistência social. Sim. Tá? Porque a gente já sabe que a dança é uma ferramenta que auxilia muito, né, na autoestima das mulheres, né, de tudo que ela sofre na sociedade. E podendo ser ferramenta, eu te pergunto, na sua experiência, né, quando você leva a dança para mulheres em situação de vulnerabilidade, como é que elas recebem essa ferramenta? Quando a gente fala de mulher e vulnerabilidade, a gente fala de uma mulher com sofrimento. A gente fala com a mulher não só o sofrimento físico da própria questão social, mas principalmente o sofrimento psíquico e emocional, né? A gente fala de uma mulher frágil, mas no sentido de estar longe dos seus direitos, longe daquilo que é garantias, né? E aí a gente tem que ter todo esse cuidado, porque para se aproximar de uma mulher que está com a estima baixa, que está com o autoconhecimento degradado, né? Ela está com um complexo de inferioridade muito grande, ela está ali se sentindo feia, se sentindo a última pessoa do mundo. Muitas vezes sofrendo abuso de toda sorte. Exatamente. Dores emocionais, né? Dores físicas, morais. Não é fácil essa aproximação. E por mais que você leve algo que vai transmitir alegria, prazer, a gente não consegue alcançar ela com tanta facilidade. Então a gente precisa fazer isso através do vínculo, né? A gente cria primeiro esse vínculo com a pessoa e esse vínculo ele vai se dar através de uma escuta, que a gente chama na nossa profissão de escuta ampliada qualificada. Porque é através disso que a gente vai entender qual é o processo dessa mulher e cuidando dela, cada uma na sua subjetividade, cada uma na sua individualidade, a gente vai aos poucos mostrando o que a gente tem de ferramenta e a dança é uma delas. Exatamente. Nossa Senhora. É uma das ferramentas. E assim, pelo que eu tenho acompanhado, né, o trabalho da Rax, o seu trabalho também paralelo, eu vejo muito ganho mesmo. E por isso eu sempre chamo o projeto, a Rax Social, para o Fala Liz. Aí a pergunta que não quer calar. De que maneira o Fala Liz contribui para uma dança mais inclusiva e resolutiva sob o ponto de vista social? Isso. O Fala Liz, principalmente esse tema, né? Que é trabalhar as periferias, levar a dança de uma forma mais periférica.
Quando a gente fala isso e mostra isso para elas, elas começam a se enxergar nesse processo. Porque é como se a gente estivesse dando a elas o conforto de dizer, olha, a dança, a gente fez o vínculo, olha as etapas, né? Fizemos o vínculo, fizemos o contato, mostramos a dança e agora a gente está permitindo a ela viver a dança dentro do mundo dela, do mundo real delas. Onde ela se sente parte. Exato. Por exemplo, com a hack social, em muitos momentos a gente faz um trabalho in loco, ou seja, a gente leva a dança para a rua. Então a gente trabalha com mulheres em situação de rua. E ali estamos dentro do mundo delas. Eu não levei aquela mulher para a sala de aula com espelho, com várias decorações da dança árabe. Não, eu dentro do mundo dela... Dentro do que é possível. Dentro do que é vivido, do que é natural para ela, a gente colocou a dança. E fez daquela dança um instrumento ali terapêutico. É claro que a gente não vai romantizar o sofrimento. Não, jamais. Não vamos romantizar as questões que estão postas, né? A falta de moradia. Isso trabalhando numa clínica ampliada, onde a gente diz que saúde não é só ausência de doença. A saúde, ela está ligada a várias outras questões, moradia, segurança, né? Família. Então, quando essa mulher vê dentro desse ampliado de possibilidades através da própria dança, que começa a mudar o corpo, a ideia, então ela começa a perceber que também para além e até ter uma força, uma motivação para mudar a condição de vida dela, né? Ai, gente, é sobre isso. Essa dança deveria ser sobre isso. É perfeito. Né? Muito obrigada. Gratidão. Eu te falei que você ia contribuir muito. Te falei. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer, porque você sempre é um parceiro fantástico. Você é um cara que é super ligado e você estuda muito. E não à toa você nos auxilia o tempo inteiro. Não estaríamos aqui sem o auxílio dele. E, assim, quando eu penso em Fala Liz, desde a primeira edição, você não estava em todas, mas desde o ano passado você está com a gente. E eu senti que você é um cara que é proativo, né? E aí, quando eu penso que esse ano a gente vai fazer um tributo a Ahmed Al-Dawoia, né? Que é o rei do Shaabi. E pensando no Pelourinho, sabendo que você já fez trabalhos no Pelourinho, eu queria contar essa história lá, como se eu estivesse trazendo a mulher Shaabi do Egito para a Bahia. E quando eu faço isso, né, eu não quero que tenha distância entre nós. E eu acho que só você pode fazer isso. Porque a gente chama ela para cá e eu entro numa licença poética de que a mesma liberdade que eu tenho enquanto mulher, eu quero que você tenha. Né? Então, quando a música fala, nossa, ô gente boa, minha mulher se perdeu, por favor, achem minha mulher. Na verdade, ela não está perdida, ela simplesmente está fazendo o que ela quer. Ela está sendo, né, livre, uma mulher livre. E aí eu gostaria muito que todas as mulheres pudessem ser livres. Agora me fala. E aí, diante desses apontamentos todos, o que podemos demarcar em captação de imagens, com toda a sua criatividade? Muito obrigado por ter me convidado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gosto muito de poder somar com vocês, né? Sempre no Fala Liz e em diversos outros momentos também, assim como esse, né? Que é muito interessante essa conexão que a gente faz com as outras pessoas, porque a gente conhece mentes diferentes, a gente conhece propostas de mundo diferentes, né? É uma perspectiva assim que é muito interessante para mim, muito enriquecedor. A gente se conheceu através de Cris e é um ponto importante porque foi a primeira vez em que eu tive o contato com Dança do Ventre e depois ter o contato com vocês no Fala Liz, com um monte de mulheres, né? Uma diversidade muito grande e com um material que foi lindo. Ficou lindo demais. E esse ano eu espero que a gente consiga fazer um mais lindo ainda. E aí eu falei, vai dar certo. E aí a gente pensou naquelas locações que eu te falei. Sim. Você acha que vai dar pra gente contar essa história da maneira que eu pensei? Com certeza. Acho que o ponto principal em relação a tudo que foi pensado, né, para esse novo produto, esse novo material, na verdade, é muito voltado para o lance da identificação. Sim. Né? A gente é um tributo para uma pessoa que lutava por causas que nós também lutamos.
Sim, que sim, nós sim. entendemos como necessidade, que a grande maioria pertence. Sim, Então, sim. são pontos muito Próximos. específicos, muito parecidos ali, em que eu acho que a gente não vai ter dificuldade para poder fazer essa captação. A sintonia ela já tem, né? A ideia, que é maravilhosa também, a gente já tem. De captação, vamos falar de captação, né? Sim, sim, sim. O que é que eu penso? Nesse momento desse material, eu acho que o mais interessante é mostrar essa diversidade, né? Essa diversidade de corpos, essa diversidade de formas de dançar, como as meninas mesmo falaram. Que o Que corpo cada corpo é único. o corpo gordo, ele se movimenta igual, independente, né, dos padrões que são pré-estabelecidos. E a beleza está na pluralidade, né? Exatamente. E falar do ambiente do lugar, né? O Pelourinho, que traz tanta riqueza histórica pra gente. Não, e uma coisa interessante de se falar, viu, gente? Que o Egito é muito parecido com Salvador. Muito perto, muito próximo. Sim. E por isso que eu escolhi o Pelourinho. Exatamente. E eu acho que vai ser aí que a gente vai ter a interseção. Essa comunicação visual, né? Esse similar. E o que você acha da gente estar revelando, fazendo esse podcast pela primeira vez, antes de lançar esse clipe? Eu acho que é um momento de gerar expectativas até para quem vai acompanhar, né? Sim. Até pra gente. Exatamente. Porque a gente só sabe quando o produto tá pronto, né? Exatamente. Porque é um ponto muito importante isso, porque tem o que a gente foi fazer, né? E tem o que a gente conseguiu fazer. Exatamente. Tem essa diferença também. Porque são muitos contratempos, uma produção, são muitas pessoas e tudo mais. É óbvio que a gente quer sempre entregar o que a gente quer fazer. Às vezes superando, mas né? Às vezes, na maioria das vezes, a gente entrega muito mais do que a gente esperou. E eu acho que, assim, pelo menos a nossa comunidade de dança nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo. Sim. Que são os bastidores, sabe? O que está por trás de um projeto. O que, sabe? O que ninguém conta. Essas reuniões, né? O pré-evento, pré-projeto, que eu sempre fui fascinada. Eu sempre gostei muito e agora eu tô tendo a primeira oportunidade, então vocês já vão me desculpando porque é meu primeiro podcast, não sabemos no que vai dar, mas estamos aqui para dar informação. E como o Matheus falou, o principal a gente já tem, que é o quê? Assunto. Exatamente. Será que você chegou até aqui? Coloca pra gente essa hashtag lá nos comentários pra gente saber.